Pastor presidente da Ondadura, Lipão é responsável pela área pastoral e ministerial. Aos 18 anos, entendeu que fazer igreja não é uma questão de vontade, mas de chamado. Sendo assim, tem como marca registrada a prática do Evangelho de maneira genuína, envolvendo milhares de pessoas a buscarem uma transformação verdadeira em Jesus. Conferência Ondadura apresenta Pastor Lipão. Ainda não acabou essa tarde. Tenho certeza que Deus tem mais um pouco da porção dele para derramar sobre nós. Hoje à noite, como eu havia dito para vocês, nós vamos ter um dia de colheita. Então prepare teu coração aí para acolher teus amigos, para verem pessoas que vocês nunca viram, entregando a vida a Jesus e acolher elas como a igreja faz. Amém? Para nós encerrarmos essa tarde e para edificar um pouco mais o seu coração e edificar a igreja, eu gostaria de falar com vocês sobre a essência da fé. A essência da fé. Qual é a essência da fé? Qual é a alma da nossa fé? O que está no núcleo mais profundo da nossa fé? É interessante pensar que nós, por vezes, equivocadamente, erroneamente, atribuímos a essência da fé à nossa capacidade de crer. Atribuímos a essência da fé ao nosso poder ou à falta de poder de crer em Deus. Então, basicamente, talvez você tenha muita dificuldade de crer. Sei lá por quê. Talvez porque você tem um demônio que fica na tua mente te atormentando, enfim, o dia inteiro. E talvez o demônio é teu namorado. Pode ser também. E aí você olha para isso, e o que passa na tua mente? Eu não consigo crer. Eu não consigo. Quem já enfrentou isso? Eu até queria, mas não consigo. Seria legal, mas eu não consigo. E quando eu ouço isso, eu não tenho como deixar de lado a lembrança da minha digníssima e excelentíssima esposa, a Lari. Já que ela me queimou ontem, eu vou queimar ela hoje. Aqui o bagulho é assim mesmo, mano. A Lari, ela tem um sério problema com localização geográfica. Seríssimo. É impressionante como ela está melhorando. Eu mesmo estou, ficando, impressionado com o fato, por exemplo, de ela saber que Belo Horizonte é em Minas Gerais. Ontem ela falou, eu falei, nossa, está estudando geografia? Incrível! Andar de carro, Joinville, quando ela tirou carteira, mano, eu tinha medo, parecia uma criança, sabe? Quando você tem um filho de 5 anos, que deixa ir para a escola sozinho, era a minha impressão. Eu falava, cara, essa menina vai se perder, mano. E se ela se perder, ela vai parar o carro, vai começar a chorar, e vai acontecer alguma coisa muito desastrosa. Então eu ficava cerceando ela, olhando para ela, porque eu tinha medo que ela se perdesse. Até um dia que, pela graça de Deus, eu ganhei um GPS. O GPS tinha uma mulherzinha que falava lá, recalculando a rota, que se chamava Elza. Você lembra disso, amor? Elza, é o nome da mulherzinha que falava no GPS, era a senhora Elza. Simpático, não é? O cara que bolou isso estava, com toda a bola. Elza, é claro, pô, Elza. Parece nome de irmã assembleiana, não parece, Salomão? Não parece, não? Irmã Elza. Era o nome da irmã do GPS, incrível. E, de fato, ela era auxiliadora, idônea. Era incrível. GPS,
Eu acho algo incrível, GPS. Você não acha não? Quem aqui acha incrível? Tem coisas na vida que eu agradeço a Deus todo dia quando eu uso. Ar-condicionado. Mano, ar-condicionado, chega no verão, eu dobro meus joelhos de frente para o ar-condicionado e falo, Deus, obrigado por iluminar a cabeça de quem criou essa máquina. É incrível. GPS da mesma forma, quer ver quando você está em São Paulo, por exemplo. Você está em São Paulo, tem o GPS, é como se tivesse a vida ali, é um tesouro. É incrível. E aí então eu ganhei o GPS, era coisa linda, porque a gente viaja e tal, para ir para vários lugares, pregar, implantação e tudo mais. Aí bota o GPS e pronto. Errou o caminho, a iluminada da Elza dizia o quê? Recalculando a rota. Não é incrível isso? Se você errar, a Elza intercede por você. É incrível. E aí chegou um dia que a Lari chegou para mim e falou, amor, eu tenho que ir em tal lugar. Você me leva? Eu falei, não, quem vai te levar é Elza. Quem vai te levar é a nossa irmã na fé aqui. Essa mulher vai te guiar nas veredas da justiça, confia nela. Aí a Lara olhou para mim e falou, ai amor, eu não sei chegar. Aí eu olhei para ela e falei, mas você não precisa saber. Confia na Elza. Deposita a tua esperança, a tua fé. Deposita toda a tua alegria, o teu prazer, a tua paz na Elza, que ela vai te guiar, minha filha. Vai, não peques mais. E a Lara olhava para mim, parecia uma criança. Ela lembra disso. E ela começou a brigar comigo. Eu não consigo. Mas não precisa conseguir, é só seguir. Se errar, ela vai falar o quê? Recalculando a rota. E pronto, teus problemas acabaram, não tem como errar. Se errar, ela acerta por você. É incrível isso. Uma salva de palmas para o GPS aí, por favor. E nessa crise de confiança e de fé, adivinha o que a Larissa fez? Não foi. Não foi. Não foi por quê? Não foi porque ela pensava que para confiar na Elza, ela deveria primeiro confiar nela mesma. E esse é o maior erro da fé. Quando nós achamos que a fé está relacionada com o nosso poder de crer. A essência da fé não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com aquilo que sabemos ou deixamos de saber. A essência da fé tem a ver com Deus. Tem a ver com o que Ele sabe. Ah, mas eu não consigo crer. Não precisa. Ele crê por você. Mas eu não sei como ir. Ouça Ele. Mas daí o que acontece? Na sua incredulidade você começa a ficar desesperado. E eu não consigo, e começa a chorar, esbravejar, e começa a brigar. E aí chega o teu apacentador e fala, não, faz, não. Porque no final das contas, você não está crendo da maneira certa. Você não está tendo fé da maneira certa. E para te enriquecer o coração a respeito disso, quero ler um texto que está em Romanos, no capítulo 4, no versículo 1. Eu vou ler na versão da mensagem, então vai ser projetado aqui para que você possa acompanhar. Romanos, capítulo 4, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Pois bem, como encaixar o que sabemos a respeito de Abraão? Nosso primeiro pai da fé. Primeiro. Abraão foi o primeiro pai da fé. O primeiro cara que decidiu arriscar crer em Deus e gerar filhos da fé. Como
encaixar o que sabemos a respeito de Abraão, nosso primeiro pai na fé, nessa nova maneira de enxergar as coisas. Se Abraão tivesse sido aprovado por Deus, pelo que ele fez, ele poderia ter crédito, ter recebido crédito. Preste atenção nisso. Mas o que temos é a história de Deus, não de Abraão. O que temos é a história de Deus, não de Abraão. Quem aqui acha que Abraão é o cara? Levanta a mão. Vai lá, sinceridade, quem acha que ele é o cara? Com todo respeito, você não está lendo a Bíblia, velho. Abraão era um Zé Ruela. Abraão era um Zé Ruela. Só para você entender algumas coisas sobre Abraão. Uma coisa, só para você ficar chocado com ele. Ele foi para o Egito. No Egito ele ficou com medo de o rei, enfim, pegar a esposa dele e ele cair em descrédito, coisa do tipo. Ele mentiu a respeito da esposa dele, dizendo que ela era irmã dele, não esposa. E aí, mulherada, o que vocês acham de marido assim? Mas o problema não acaba aí. O rei, por isso, pegou a esposa de Abraão e levou ela para o harém dele. Em outras palavras, a esposa de Abraão foi transformada numa espécie de, sei lá, de fonte de prazer para o rei daquela época. E a pergunta que eu refaço é: você acha que Abraão é o cara? Se Abraão é o cara, eu sou o cara. Nunca fiz isso com minha esposa. O que nós vemos não é a história de Abraão, mas é a história de Deus. Isso que é engraçado, porque nós olhamos para Abraão e dizemos: Abraão é o cara, mas não, é Deus que é o cara. Porque tudo que Abraão fez, não foi ele que fez, foi Deus que fez. Está entendendo? Não havia crédito, não havia mérito, não havia nada em Abraão. Quando nós lemos a história de Abraão, na verdade nós vemos a história de Deus. Assim lemos nas Escrituras: Abraão participou do que Deus fez por ele, e isso foi decisivo. Presta atenção. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar para a justiça própria. Abraão decidiu apelar para a bondade, para a misericórdia, para a compaixão de Deus, do que para o seu próprio mérito. Abraão decidiu crer em Deus. Não tinha a ver com Abraão, tinha a ver com Deus. Mas espera aí, Lipão, a decisão de crer é minha. Discordo. Porque a fé é um dom de Deus. A fé é um presente de Deus. E o que então Abraão fez foi se esvaziar dele mesmo e se apropriar do alvo da fé dele. Em outras palavras, Abraão decidiu imputar toda a confiança dele na pessoa de Deus. E por isso, nós olhamos para a história de Abraão e achamos que ele é o cara. Mas você é melhor que Abraão. Mas por que ele é o cara? Porque ele decidiu crer em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Preste atenção nisso. Para Deus ser a glória, Ele precisa ter o trabalho. Amém? Olha para quem está ao teu lado e diga isso: para Deus ser a glória, Ele precisa ter o trabalho.
Para Deus ter a glória, Ele precisa ter o trabalho. Lembra de Babel? Qual era o grande problema de Babel? O homem tentando chegar até Deus, através da sua força própria. Deus olha para isso e fala, não, vocês estão achando que vão receber glória? Eu que vou fazer essa torre, não são vocês. Sou eu que vou erguer essa torre, não são vocês. E porque vocês confiam muito em si mesmos, quer saber? Vou acabar com essa torre. Chega com essa palhaçada aí, vamos confundir as línguas, aí, vamos brincar. Porque para Deus ter toda a glória, Ele precisa ter todo o trabalho. Lembra de uma música antiga, que eu não vou cantar? Tá bom, talvez só o refrão. Mas é uma música que dizia assim, é teu, somente teu, todo o trabalho. Eu vou participar do Ídolos, fica tranquila. Na verdade, só estou aquecendo minhas cordas vocais. Mas essa música dizia o quê? É teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é qual? É descansar. O meu trabalho é confiar. Lembra da Lara e da Elza? Ela tinha que olhar para o GPS e falar o quê? É teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em Elza. Mas ela estava depositando nela a confiança. Não na Elza. Assim como você também faz. Preste atenção em algo que eu vou falar, é muito grave. Todo cristão que desiste de caminhar demonstra que não tinha uma fé certa. Você escutou isso? Todo cristão que desiste de caminhar demonstra que não tinha uma fé certa. O que Abraão estava nos ensinando com a história dele é que a história dele, na verdade, não era a história dele, era a história de Deus. E se ele foi abençoado, não foi porque ele fez algo, mas foi porque Deus fez algo. Aí a gente lembra de Efésios 2:8, quando o apóstolo Paulo diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós. O que é? Dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse através das nossas obras, eles teriam glória para nós. Mas não é. É através da nossa fé. É através da nossa confiança. E deixa eu te falar algo. Talvez o teu GP esteja indo para frente, crescendo, está quase multiplicando, e vai, e você está todo envaidecido, cheio de glória. Deus olha para isso e fala, vou confundir todas as línguas aqui, ei, vamos sacanear. E da noite para o dia o teu GP acaba. Sabe por quê? Porque não é da tua história que estamos falando, nós estamos falando da história de Deus. Nós não estamos falando do teu mérito, nós estamos falando do mérito de Deus. É muito engraçado, algumas coisas do ministério, e uma delas, bem engraçado, é quando algumas pessoas chegam para mim e perguntam, Lipão, normalmente pastores, e muito bem intencionados, aliás, mas pouco esclarecidos em relação à fé. Eles chegam para mim e falam, Lipão, conta o segredo da onda dura. Eu olho para eles, você acha que eu tenho cara de Honda Birne? É mentalizar, eu fiquei desejando. Não tem segredo. O segredo é confiar em Deus. É o único segredo. O segredo é quando eu errar e Deus falar, recalculando a rota, eu arrumo a rota. É só isso.
Não tem segredo. Qual que é o segredo de multiplicar GP? Já multipliquei GP pra caramba. Qual que é o segredo? Não sei. Está lá. Acho que isso é um bom segredo. Está lá. E vai, e multiplica. Porque não tem a ver com a tua história, mas com a história de Deus. Romanos 4:4. Se você dá duro e faz um bom trabalho, você merece o pagamento. Ai de você, que no final do ano, chega o excelentíssimo Tudo Nosso, e você recebe um prêmio de apacentador de destaque, você pega aquele prêmio e fala, eu mereci. Deus vai pegar aquele prêmio e te dar na cabeça, e pá! Ai de você, porque não é acerca da tua história, é acerca da história de Deus. Ninguém pode dizer que o seu pagamento é um presente, mas se você percebe que a tarefa é muito difícil, além da sua capacidade, deixa eu perguntar para vocês, quantos aqui acham difícil ser santo, irrepreensível? Levanta a mão. É difícil? Caraca, como é difícil. Agora, se você percebe que a tarefa é muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer, e confia que Ele o fará, essa confiança em Deus é o que te deixa numa situação aceitável diante dEle. É essa confiança, por causa de Deus, pura graça. Não tem a ver com o teu trabalho. Tem a ver com confiar na pessoa certa, com crer na pessoa certa, com ter fé na pessoa certa. Versículo 6. Davi confirma esse modo de ver as coisas, ao afirmar: quem deixa Deus consertar a situação, sem insistir em querer fazer algo no processo, é um homem feliz. Tem alguém aqui feliz? Cara, eu sou o cara mais feliz da terra, mano. Com todo respeito à tua alegria. Cara, eu sou muito feliz. Sabe por que eu sou muito feliz? Porque a melhor coisa que tem é saber que Deus está trabalhando a meu favor. A melhor coisa que existe é saber que eu não dependo de mim mesmo, que eu dependo de Deus, só dEle, de mais ninguém. Como é feliz esse homem? Você quer saber o segredo da felicidade? Está aqui, não está na Casa Bahia. Como é feliz o homem a quem Deus não atribui culpa. Sabe, aquele homem que não quer consertar a situação, aquele homem que não fica insistindo em colaborar, contribuir com Deus. Aí que vem algo que eu quero deixar com vocês, gravado, que esse é o teu trabalho. Sabe qual é o teu trabalho? Permanecer. Olhe para quem está ao teu lado e diga isso. Permanecer. Ah, Lipão, eu não consigo parar de fumar. O que eu faço? Vai no GP. Mas não tem uma lavagem cerebral, alguma coisa? Não, não tem. Vai no GP. Lipão, não adianta. Eu olho para uma mina e fico louco. Vontade de apertar ela assim. Já tentei, não consigo. O que eu faço? Permanece. Permanece. Não pare, não pare. Permanece, talvez
O maior segredo da vida cristã é esse: permanecer. E são os que permanecem que são abençoados. São os que insistem na confiança que Deus vai fazer alguma coisa que eu não sei como, onde, quando, de que maneira, mas vai fazer. São esses que são abençoados. Aqueles que permanecem. Porque esses que permanecem, sabe o que eles demonstram? Que eles não confiam em si mesmos, mas confiam em Deus. Quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente acha que foi tudo muito rápido, não é? Deus prometeu: Abraão, você vai ter um filho, abençoar, vai multiplicar, tipo, Sara é uma metralhadora de filho, aí vai ter muito filho, encher a terra. Mas não foi. Anos se passaram, a promessa havia sido dada quando Abraão, Sara ainda era jovem. Sara se torna velha, Abraão se torna velho, e Deus ainda não tinha cumprido. Mas o que Abraão fez nesse caminho todo? Nada, permaneceu, confiando. Estou com meu GP lá, ele não vai para frente, não multiplica, o que eu faço? Uma estratégia. Sabe qual é a estratégia? Permanecer. Permanecer. Continua. Sabe por quê? Porque é dessa forma que Deus está provando a tua fé. É dessa forma que Deus está refinando a tua confiança. Por isso que Tiago diz o quê? Tende por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança, permanecer, perseverança, continue. Continue. Que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança precisa ter ação completa, até que vocês aprendam algo. E quando aprenderem, vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olhe para quem está ao teu lado e diga: permaneça. Permaneça. Ah, Lipão, mas não dá, eu não consigo parar de beber. Eu sei, é difícil mesmo, velho. Permaneça. Não consigo parar de fazer tal. Permanece. Permanece, não para, não. Momento cultural aqui. Feliz é aquele cujos crimes são perdoados, cujos registros dos pecados são apagados. Feliz é a pessoa contra quem o Senhor não tem nada a apresentar. Vocês pensam que essa bênção é dada apenas para aqueles que guardam nossas tradições religiosas e são circuncidados? Acham que a bênção pode ser dada a alguém que nunca ouviu falar das nossas tradições, que não foi criado na nossa forma de devoção para com Deus? Preste atenção, todos nós concordamos em que foi por aceitar o que Deus fez, que Abraão foi declarado justo diante de Deus. Quantos concordam com isso? Não foi por causa de Abraão. Abraão era um safado, velho. Safado. Abraão era um cabeça de bagre. Mas não tinha a ver com Abraão. Tinha a ver com Deus. Continuando no versículo 10. Agora pense. Essa declaração foi feita antes ou depois que ele fosse marcado pelo rito pactual da circuncisão. Preste atenção. Não sei se você está entendendo o que o apóstolo Paulo está nos induzindo a pensar. O pacto ritual, que era a circuncisão, era a obediência à lei. Abraão creu antes ou depois
da circuncisão. Antes. O que eu quero dizer para você? Que antes, escuta o que eu estou te falando, antes de você ser liberto do álcool, você precisa crer. Antes de você multiplicar o teu GP, você precisa crer. Antes de você casar, você precisa crer. Aleluia! Homens de pequena fé. Abraão primeiro creu, depois pôde obedecer. Abraão primeiro creu, depois se tornou justo. Ele creu antes. Não tenta inverter o caminho. Confie antes. E depois você vai chegar no alvo. Isso significa que ele submeteu a circuncisão como evidência e confirmação do que Deus havia feito muito antes de torná-lo plenamente aceitável. Um ato de Deus que ele aceitou de todo coração. O que essa história narrada por o apóstolo Paulo quer nos ensinar? Sabe o que ela quer nos ensinar? Que a essência da fé